E pelo que a gente sente de fora, não mudou muito, né, essa coisa do resultado ou sai de imediato ou o trabalho é interrompido. É, no Brasil, principalmente, né, Flávio? Essa exigência, do resultado a curto prazo, ela é muito complicada para o treinador. Acho que nós somos especialistas no mundo, porque ninguém trabalha dessa maneira. Todo mundo tem um contrato respeitado, todo mundo tem um pouco mais de paciência, né? Quando escolhe um profissional para trabalhar. E o treinador do Brasil não, né? Você é demitido pelo mesmo motivo que é contratado. E isso, para mim, a gente aprende com o tempo e não tem como modificar nesse momento. O que você quer dizer com demitido pelo mesmo motivo que é contratado? A princípio, as escolhas é que quando existe a troca, eu quero um treinador mais defensivo, né? Porque esse cara joga muito para frente, time muito aberto, a gente tá sempre muito exposto, não é o DNA do clube. Quero um cara mais defensivo, ok? Passa o tempo, chega esse treinador mais defensivo, um sistema mais reativo, né? Sistema de jogo que você acaba tendo que se defender melhor, tentando até equilibrar a equipe. E com o tempo, não quero mais esse treinador porque ele defende muito, ele joga muito atrás, ele tem que jogar mais para frente. É muito isso, velho. É muito surreal, porque a gente acredita quando a gente é contratado que as pessoas sabem o que estão esperando da gente, né? Imagina-se que saibam, né? É verdade, a gente imagina. O treinador estrangeiro hoje, sem citar nomes, que não é o caso mesmo, eles estão com mais. Eles têm mais paciência por parte de todo mundo do que o treinador brasileiro? Muito mais, Por quê? muito mais. Porque, primeiro que eu acho isso correto, tá? O que é incorreto é o que fazem com o treinador brasileiro, sem paciência nenhuma, sem chance de reverter uma dificuldade ou de reconstruir algo que não deu certo. Mas os treinadores estrangeiros, eles vêm de uma cultura que são treinadores de treino. Eles precisam de uma semana cheia de treino para construir o trabalho. E aqui no Brasil você não tem uma semana cheia. Dificilmente isso acontece. E quem consegue se adaptar a isso o mais rápido possível consegue, na verdade, construir um pouco mais de longevidade no cargo. Perfeito. Então, vamos começar lá no começo. Seu pai jogava futebol? Não. Meus tios jogavam futebol. Bragança Paulista é uma cidade muito pequena. A gente tinha muita oportunidade, né? Jogar um campinho do lado de casa, num clube mais longe um pouco. Então, era teimoso mesmo, a gente jogava toda hora. E eles foram profissionais, não? Não, não, não. Aquele tempo era mais difícil, né, Flávio? O Bragantino tinha parado ou tinha fechado as portas praticamente. E depois, quando volta o Bragantino, meus tios já têm um pouco mais de idade, então eles não tiveram essa chance de ser profissionais. E teu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava num banco, né, no Banco Mercantil do Brasil. Em seguida foi trabalhar na empresa elétrica de Bragança Paulista também. E se formou com 45 anos. Meu pai se forma passando em segundo lugar como oficial de justiça do estado. Ô, Pintado, você teve alguma outra ideia? Você queria ser alguma outra coisa que não jogador de futebol? Não. Tentou algo, não? Não, Flávio. Eu costumo dizer que eu era muito teimoso, talvez por isso as coisas deram certo, né, para mim. Mas para mim o futebol sempre foi a minha paixão, a minha vontade. Eu lembro que eu jogava sozinho, né, no clube da cidade. Eu pegava uma bola, saía correndo sozinho no quintal da minha casa, né. Eu fazia algumas coisas simulando, né, um jogo. Então eu não tinha chance, eu não tinha plano B. Eu tinha que ser jogador de futebol. Você narrava o teu jogo? Eu narrava os gols, narrava o jogo, é por aí. Ou você era jogador ou você era narrador, né? É que eu como narrador, narrando o meu jogo, eu sempre fui muito bom. Golaço, que passe bonito. Era legal. E por que Pintado? É engraçado essa história que ficou muito marcada, porque eu era muito jovem e eu tinha muita sarda no rosto, tinha muita pintinha no rosto. E eu tinha 7 anos, mais ou menos, quando faltou um goleiro no meu time.
O treinador olhando, falou, poxa, mas não temos goleiro hoje. Quando ele me viu todo pintadinho, ele falou, ah, então vai pintado ali no gol. E aí ficou pintado. Você sabe que eu achava que tinha ligação com peixe pintado? Então era por causa disso, é? Não. E você ficou bravo com o apelido? Que diz que pega o apelido que a pessoa fica brava, né? Que no começo eu não gostava muito não, confesso. Eu não gostava muito não. Mas quanto mais eu não gostava, mais me zoavam, mais me falei, ah, então, deixa rolar. E do goleiro pro volante, como é que foi essa evolução? Nossa, essa história do goleiro foi muito curta. Embora eu desde criança eu queria jogar no gol, eu gostava da posição, gostava de goleiro. Minha mãe me comprou uma roupa que dava tamanho era 2 vezes maior que eu, mas eu usava, eu acreditava, e aquilo para mim era Quem era o goleiro? Você sonhava que você seria qual goleiro? Ah, eu tinha várias, né? Eu sou da época do Leão, no gol, né? Goleiros assim que você fala, poxa vida, Valdir Pérez no São Paulo, algumas coisas que você olha lá atrás, né? Toinho, são Putice, lembra do Putice? Do Corinthians? Do Corinthians. 74. A gente sempre eu tinha sempre o goleiro, até pela vestimenta, né? Era muito bacana, para mim era um sonho. E como é que virou um volante? No meu primeiro jogo, né, num time de verdade de futebol, meu primeiro tava chovendo muito. Do gol? No gol. Eu vou no gol, com a roupa, com luvas, com tudo, né? Um goleiro, parecendo um goleiro de verdade. Os caras chutam uma bola, eu tomo um gol no meio das pernas, um frangaço. Eu falei, não, melhor não vou arriscar mais. No gol não dá mais não. Aí preferi ir para zagueiro, lateral, eu sempre joguei na parte defensiva, né? Acho que é curioso, se você não toma esse gol, talvez você insistisse em ser goleiro e talvez não tivesse a carreira que você teve. Pode ser. É difícil da gente imaginar isso hoje, mas eu era fissurado, eu era um goleiro, tinha luvas. Por causa desse gol, você... Por causa desse gol. Desse gol, eu falei, poxa vida... Mas alguém te zoou? A molecada não perdoa, né? A criançada, poxa, que goleiro frangueiro, poxa, mas esse goleiro não dá, poxa. Isso, naquele momento, pra mim foi cruel. E eu falei, então tá bom, então vou jogar na linha, vai. Vou pra frente. Que idade você tinha? Ah, eu era muito pequeno. Eu tinha 8 anos por aí. Você nem tinha começado uma carreira? Não era... Na verdade, era muito mais pelo meu prazer de jogar, que eu gostava muito de jogar. Também era o passatempo mais próximo da minha realidade. Uma família simples, né? Muito simples. Meu passatempo predileto era jogar futebol, estar com os meus amigos. E aí você começa a jogar onde? Só na várzea? Só na várzea. Só que eu jogava de manhã num clube, à tarde no outro, e à noite ainda brincava com os amigos, né? Quer dizer, você era bom, porque para você ter chance, todo mundo queria jogar na várzea, mas só os melhores eram chamados por outros times. Aí naquele tempo, principalmente, né, Flávio? Poxa vida, a gente lembra, Desafio ao Galo, lembra? Era um sonho. Você chegou a jogar? Não cheguei a jogar. Mas eu sempre tinha convites, até para Atibaia, me levaram para jogar. Muito jovem, tinha 14, 13 anos. Muito jovem, me chamavam para jogar em outros times de outras cidades, porque eu tinha muita vontade de dar certo.